Olá, pessoal! Nós vamos iniciar aí uma nova série falando de como vencer a ansiedade frente a essa pandemia do Covid-19. E antes de eu iniciar falando um pouquinho da ansiedade, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo hoje no mundo, né? Sobre essa doença do Covid-19, não é isso? E antes de falar, eu quero contar uma historinha rapidinho para você. Quando eu estava na faculdade, no sexto, sétimo semestre, eu tive uma aula que me chamou muita atenção e que talvez mudou todo o meu olhar, né, para a questão da saúde, né? E durante essa aula, uma professora falou o seguinte: a doença ela não é ruim. Isso ficou muito forte para mim. Isso me marcou bastante, porque eu não consegui entender até que ponto uma doença não é ruim, né? Como que, de fato, uma doença não é ruim para as pessoas, né? E, e aí eu terminei de ouvir a explicação dela porque me gerou essa curiosidade. E foi fundamental porque no decorrer da explicação dela, ela fala o seguinte: olha, o nosso corpo, ele dá sinais. Ele mostra o tempo inteiro tudo o que não está, o que não favorece ele, tudo que está gerando mal-estar. É como uma máquina, ela vai dando sinais. E a gente tem tanto costume, nós temos um hábito tão grande de não prestar atenção na gente, no nosso corpo, nos sintomas que vão vindo como sinais, que nós vamos negligenciando esse cuidado. E aí, cada vez mais que a gente negligencia esse cuidado, essa doença ela aparece como um indicador. Só que ela é um indicador que ela acaba paralisando você e falando: ei, eu cheguei e eu preciso que agora você pare e olhe um pouquinho para você e cuide de você. E eu achei essa explicação dela, eu olhei e falei: cara, faz todo sentido. Tem toda uma ligação para o que a gente tende a fazer com a nossa saúde, com a nossa vida, principalmente diante das nossas rotinas, né? Diante de tudo que a gente vive do dia a dia, da nossa correria. A gente tem tempo de cuidar de tudo e de todos, menos da gente mesmo. E aí eu entendi um pouquinho desse conceito de doença. E eu falei, é exatamente isso. A doença ela vem como um indicador que vem a mostrar aonde que nós devemos cuidar, qual é o nosso foco, qual é o nosso olhar, né? E pensando nessa historinha, é que eu chamo a atenção de vocês porque a gente está vivendo hoje. Porque hoje quem está doente é o mundo, né? É o mundo que está gritando nosso socorro. E eu acho que, de certa forma, nós seres humanos fomos tão displicentes com o mundo, né? Que com o nosso planeta, que acaba que de alguma forma hoje ele adoeceu e adoeceu de forma conjunta e pede socorro de forma conjunta para que a gente possa olhar ele com um outro olhar, com cuidado, né? Só que mais interessante, olha só, nós somos parte de um sistema, sabe? Nós somos uma parte minúscula de um sistema enorme, mas que nós temos um papel fundamental e importante, porque é como se nós fôssemos tão vulneráveis diante da proporção do problema que está vindo para a gente, mas ao mesmo tempo nós temos uma força e um poder tão grande de fazer o nosso papel e a nossa parte, que se nós conseguirmos fazer, a gente consegue contribuir de forma favorável e de forma eficiente para que a gente reduza ao máximo esse impacto social, esse impacto na vida da gente, esse impacto que esse adoecimento está trazendo. Então, hoje é exatamente isso que está acontecendo. A gente precisa aprender a cuidar, né? E embora o planeta esteja adoecido e pedindo esse socorro, e a gente tem que ter esse olhar pelo planeta, pelos outros, muito mais a gente precisa olhar para a gente. Muito mais a gente precisa parar e pensar no que é que nós estamos fazendo com a gente. O quanto nós estamos sendo displicentes com a nossa saúde, né? E que nós não devemos simplesmente pegar todas essas informações e ficar aumentando os nossos sofrimentos que não vão nos gerar um controle emocional bom,
né? Então vão gerar muito mais angústias, muito mais ansiedade, muito mais preocupações e medos, e aí a gente acaba não conseguindo nos unir para nós ajudar a combater essa doença que chegou hoje no nosso planeta. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente precisa nos unir, nós precisamos nos fortalecer e enfrentarmos junto esse perigo que é totalmente iminente. É um perigo que apareceu de forma imediata, que nos pegou desprevenido, que fez com que a gente mudasse toda a nossa rotina e que a gente está tendo que se reinventar o tempo inteiro, porque a gente não pode estar parado, nós temos alguns negócios para fazer, então nós temos que adequar as nossas atividades e as nossas funções e ao mesmo tempo olhar para a gente, olhar para a nossa família, olhar para o cuidado que a gente tem com o outro, né? Olha que interessante. O mundo precisou adoecer, o nosso planeta precisou adoecer para que a gente tivesse a consciência de fato, ter que cuidar da gente, né? Isso é extremamente interessante. Vamos falar agora também da questão de como que a gente pode transformar as nossas ansiedades, as nossas necessidades reais, como que a gente pode identificar essas nossas ansiedades que são reais em ações de prevenção, em ações de autocuidado, em ações de precaução. Vamos encarar as nossas sombras, vamos nos deparar com nós mesmos, né? E tentar entender que nós temos que cuidar da gente, né? E que nós possamos ser generosos e capazes de abraçarmos a nós mesmos nesse momento, não é isso? Porque esse abraço que nós temos que dar a nós mesmos é o cuidado que a gente tem que ter a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, é a preocupação que a gente tem que estar de estar nos nutrindo de boas energias, de boas informações, fazer com que a gente não deixe que o nosso sistema imunológico caia, para que a gente não esteja vulnerável diante dessa situação. Então, cuidar bem do nosso corpo, da nossa alimentação, cuidar bem da nossa saúde emocional, dos nossos pensamentos, das nossas preocupações diárias e tentar nos reinventar, achar soluções diante dessas coisas, diante dos desafios mesmo, né? Nem coisas, é diante dos desafios que nós temos que enfrentar. Então, é isso, a doença é esse indicador e é essa informação que ela vem trazendo para a gente. É hora da gente parar, é hora da gente tentar nos ver um pouco. Então, a gravidade, ela varia bastante, né, com a proporção dos nossos pensamentos, com a proporção dos medos que a gente gera e com a displicência à nossa saúde, assim como o nosso tempo, né, que já tem tanto tempo que nós não temos tempo para cuidar de nós mesmos, né? Então, a gente precisa justamente ter esse tempo, porque o mundo está aí, gritando, pedindo socorro. E a gente que reclama tanto da nossa falta de tempo, precisamos agora olhar um pouquinho para nós e para o mundo, né? E o mundo está sim paralisando, e essa doença é o nosso indicador que nos informa que é hora de parar, de cuidar, de aquietar, de priorizar, de valorizar os nossos, de cuidar dos nossos, dar valor a quem realmente importa, dar valor ao que realmente é necessário na vida da gente e de se reinventar, reinventar em processos de trabalho, reinventar em como que eu vou me acostumar dentro do meu ambiente de casa, que eu não posso estar saindo, me reinventar em transformar o meu ambiente agradável num lugar onde meus filhos, minha família se sinta bem com a minha presença e eles possam também favorecer esse relacionamento, né, que vai estar sendo vivenciado por esses dias de confinamento juntos, não é isso? Então é isso,
Agora é tempo de valorizarmos os pequenos cuidados, as pessoas que estão ao nosso lado e com muita sabedoria, juntos, todos nós com certeza iremos cumprir o nosso pequeno papel de extrema importância nesse processo de cuidado, de amor aos nossos e ao nosso planeta.